Livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 14, lemos até o verso 17. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? É uma pergunta que faz Tiago. De que adianta dizer que tem fé, se não demonstram essa fé por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Senhor, aplica a sua palavra ao nosso coração nesta noite. Fala conosco, Deus, através do teu Espírito e através das Escrituras. Assim nós oramos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. A fé verdadeira, meus irmãos, ela produz boas obras. A palavra de Deus nos aponta nesta direção. Nos versos de 1 a 13, aqui do livro de Tiago, ele apresenta o primeiro dos 12 ensinos sobre a devoção inteira, integral, plena a Jesus Cristo. Nesse primeiro período, do 1 ao 13, Tiago, ele condena a discriminação feita aos pobres, em preferência aos que têm recursos. E segundo Tiago, essa discriminação, esse pecado, ele é fruto de padrões malignos, por isso a igreja não deve proceder desta maneira. Agora, a partir do verso 14 até o final do capítulo 2, Tiago ele vai apresentar o segundo tema. Ele vai tratar da fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que se manifesta em nossas vidas, produzindo, segundo Tiago, boas obras. A fé genuína que Deus espera de mim e de você, ela precisa ser demonstrada através das atitudes, em contraste com uma fé morta que nada produz, que nada realiza, que nada apresenta, que nada tem para demonstrar. Esse tema que Tiago apresenta aqui, irmãos, é um reflexo do tema que Jesus tratou no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, à luz do versículo 21. O final do Sermão do Monte. Lembrando que Tiago escreve o seu texto amparado ou inspirado no Sermão do Monte que Jesus proferiu, e também inspirado na sabedoria do rei Salomão. Mateus 7, concluindo o Sermão do Monte, Jesus fala assim, a partir do versículo 21: nem todo que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus diz que não é apenas por falar, por proferir, mas é por fazer, é a atitude, é a prática da vontade de Deus. Jesus diz assim no verso 22: no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios no teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então Jesus, no verso 24, diz: quem ouve as minhas palavras, e aqui ele se refere a todo o Sermão do Monte que começou lá no capítulo 5. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Lembrando que Tiago ele trata de uma questão muito prática. Tiago está preocupado com a prática da fé cristã. E Jesus ele já aborda essa situação.
não é apenas necessário ouvir os seus ensinos, mas Jesus diz: precisa viver, precisa praticar, precisa colocá-los em ação. Verso 25: quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, porque foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é como um homem tolo, como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Vieram as chuvas, as inundações e os ventos e castigaram a casa, e ela cairá, e grande será a sua ruína. Então, meus irmãos, Tiago vai tratar aqui nessa porção do texto sobre a importância, a necessidade de uma fé prática que produza os seus resultados. Antes de nós entrarmos na exposição do texto, é preciso fazer um parêntese para que a gente não coloque Tiago e Paulo numa situação conflituosa. Nós não podemos entender e compreender que Paulo e Tiago eles se contradizem nos seus argumentos. Tiago e Paulo, eles não estão se opondo ou se contradizendo nos seus argumentos. Eles não tratam de questões diferentes. Eles tratam apenas da fé sob ângulos e perspectivas distintos. Paulo, quando trata da fé, no que tange a salvação, ele fala sobre incrédulos. E lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e no verso 9, o apóstolo Paulo, ele escreve as seguintes palavras. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Porque nós somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão tem planejado e preparado para nós. Então, meus irmãos, à luz de Efésios 2, 8 e 9, e à luz de Tiago, as pessoas podem levar a um entendimento errado de que há uma contradição. Tiago está se referindo a uma realidade e Paulo a outra realidade. Paulo, então, como eu já mencionei, ele fala da fé no que tange a salvação do não salvo. Para a salvação, as obras de nada têm valor. Já Tiago, ele trata da fé para as boas obras daqueles que já estão salvos. Então, para eu e você que já somos salvos, as obras são uma questão, uma consequência natural. Tiago não fala aqui de fé mais as obras. Tiago está falando de fé e obras. É uma consequência natural. As obras é consequência natural daquele que já depositou sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Esse texto é o ponto alto aqui do apelo do Tiago em relação à sua pura religião, a uma fé genuína, a uma fé verdadeira. Que esta religião pura que Tiago está tratando, meus irmãos, ela se justifica na ação. Para Tiago não existe uma religião que agrade a Deus se não for uma religião prática. Para Tiago não existe uma forma de seguir e servir e adorar e agradar a Deus apenas com palavras ou em teoria. Tiago ele vai dizer que a prática na nossa vida cristã ela é essencial. Então Tiago se preocupa muito com a questão de uma fé pura que se manifesta através das boas obras. Porque naquela época, naquele contexto, a igreja ela tinha uma fé que se resumia, meus irmãos, apenas numa confissão verbal, ou seja, uma fé que era da boca para fora. Você conhece alguém que professa uma fé apenas da boca para fora? Existem muitas pessoas nos nossos dias que fazem exatamente isso. É uma fé apenas da boca para fora, é uma fé teórica. Tiago aqui vai trazer argumentos para a gente refletir. São 3 os questionamentos. No verso 14 e no verso 16, Tiago apresenta o questionamento: existe vantagem numa fé sem obras? Veja o verso 14: de que adianta, meus irmãos, dizerem que vocês têm fé se não demonstram ela por meio das suas ações?
Veja o verso 16, que ele fala assim: e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe der alimento nem roupa. O que isso ajudará a pessoa que tem necessidade? Então o Tiago está perguntando: há uma vantagem em proferir uma fé, professar uma fé, se não for acompanhada de ações que ratifica aquela fé? Esse é o primeiro questionamento que Tiago levanta. O segundo questionamento é: a fé ativa, ou melhor, a fé não ativa, ela pode salvar alguém? Uma fé não ativa, uma fé não praticável, uma fé que não se materializa em atitudes, será que essa fé é suficiente para salvar alguém? Para o processo de salvação, de regeneração e de transformação? É o segundo questionamento que ele faz. E o terceiro questionamento é: que proveito há na fé que não estende a mão para o necessitado? Que proveito há, meus irmãos, numa fé onde a gente não estende a mão para alcançar e atender as pessoas que estão com necessidade ao nosso redor? São esses questionamentos que o Tiago vai trazer aqui para a gente refletir nesta noite. Então nós temos diante de nós uma união inseparável entre fé e obras. Não há como fazer uma dicotomia entre esses dois elementos. A fé, ela não subsiste sozinha sem obras, e as obras, elas não se mantêm sem a fé. Uma coisa depende da outra. Agora, o Paulo cita as obras referindo às obras da lei, quando ele fala lá em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação não é pelas obras, não é pela observação legalista dos rituais judaicos. Paulo está dizendo que a salvação não é fruto da religiosidade. Paulo está dizendo que a salvação é fruto da fé em Jesus Cristo. Tiago, ele se refere às obras para refletir os atos de amor e de misericórdia dos salvos, praticados por mim e por você, em favor das pessoas necessitadas e em cumprimento da lei. Então são pontos de vista distintos. Por isso, Paulo e Tiago, eles não se contradizem. Paulo nega que as obras possam ter algum valor para nos colocar num relacionamento com Deus para a salvação. As obras não têm nenhum papel, nenhuma função para me levar a Deus, para uma relação com Deus e para uma perspectiva de salvação. As obras, elas são uma consequência dessa atitude, dessa ação, dessa relação que eu já tenho com Deus. Ao passo que Tiago insiste em que, uma vez estabelecido um relacionamento com Deus, as obras são essenciais. Então Paulo diz assim: não confie nas obras para você ter uma relação íntima com Deus. E Tiago vai dizer assim: agora, já que você tem uma relação íntima com Deus, então manifeste essa relação através das atitudes das suas obras. A diferença então entre Paulo e Tiago, meus irmãos, está na sequência das obras e da conversão. O que vem primeiro? Obras ou a conversão? A luz de Tiago, o que vem primeiro é a conversão, a salvação. Depois então é que vem as ações. O próprio Paulo disse isso lá em Efésios, que nós somos criados de antemão para as boas obras que Deus preparou. Então primeiro nós somos alcançados e salvos, depois nós vamos manifestar as obras, as ações, as realizações. O Paulo está negando a eficácia das obras praticadas antes da conversão para a salvação. Não importa o que eu e você tenhamos feito, meus irmãos, de ações, de atitudes, de boas obras, isso não será computado para a nossa salvação. Eu não posso chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu mereço entrar no céu porque eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso e eu criei em Jesus Cristo. A salvação, ela é única pela fé em Jesus Cristo. Eu não posso colocar como argumento de salvação nenhuma ação, nenhuma obra, e é isso que Tiago está tratando aqui. Tiago está apelando à necessidade absoluta de obras praticadas depois da salvação, depois da graça. Então, Paulo em Efésios está falando da salvação, de uma fé que vai operar a salvação de não salvos. Tiago está tratando de uma fé que vai gerar obras naqueles que já foram salvos. Então, se você já foi salvo por Cristo Jesus, se você já foi remido pelo sangue do Cordeiro, se você já é salvo, então agora você precisa demonstrar através das obras, das ações, das atitudes, aquilo que a sua fé ela enfatiza.
E é o que Tiago aborda nessa primeira parte do texto. Ele vai começar assim dizendo: irmãos, não que adianta dizer que tem obras se vocês não têm ações? E ele cita um exemplo. Se tem alguém passando fome no meio da igreja e você dá um tapinha nas costas e diz assim: irmão, Deus te abençoe, vai em paz, Deus vai prover o alimento para você. Tiago vai dizer: gente, que fé é essa? Que só dá um tapinha nas costas e fala Deus te abençoe, mas não coloca a mão no bolso, ou hoje, a mão no celular, e diz assim: qual que é o teu Pix que eu vou te abençoar para você comprar o pão e o alimento? É isso que o Tiago está dizendo. Não basta argumentar ou dizer, professar que eu tenho fé, se eu não colocar essa fé em ação prática no meio da igreja e em favor da comunidade. Então, Tiago vai trazer aqui, irmãos, 3 argumentos diante dessa temática. O primeiro argumento é o argumento prático, a fé que é condenada. Do verso 14 ao verso 17, o texto que nós já lemos, Tiago ele vai dizer uma fé que não agrada a Deus, uma fé inútil, uma fé vã. É esta fé condenada, a fé que consiste somente em palavras. Essa é a fé que é condenada, é uma fé que de nada serve. Aquela fé da boca para fora não tem valor nenhum perante o nosso Deus. É esse tipo de fé, sem palavras ou com palavras e sem obras, que não agrada a Deus. Obras são atitudes de obediência. Obras são gestos, são ações que nós realizamos, que quando confrontada pela necessidade, nada faz. Quando a nossa fé é confrontada pela necessidade do próximo, e eu nada faço para ajudar o próximo, que fé é essa que eu digo professar e ter? Essa fé é considerada por Tiago como morta. Não tem valia, não tem relevância, não serve para nada. Verso 17, queridos, olha só o texto da Bíblia. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza obras, está o quê? Segundo Tiago, morta. O primeiro argumento prático que Tiago está dizendo aqui, a fé que é condenada é uma fé morta. Quando a fé é apenas expressa em palavras e não acompanhada de ações que correspondem a essas palavras, é uma fé morta. Uma fé que se evidencia apenas da boca para fora, para Tiago, é uma fé morta. Não basta dizer que tem fé, é preciso demonstrar que eu tenho essa fé. Uma segunda característica de uma fé condenada, ela é inoperante. Verso número 20, olha o que o texto diz no verso número 20. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil, inoperante, que nada faz, para nada serve? O contraste não é entre fé e obras, mas entre fé com obras e fé sem obras. A fé que eu manifesto, ela é acompanhada de obras ou ela está sem obras? A fé sem obras, irmãos, é igual um corpo sem espírito, sem o fôlego de vida, morto. A fé sem obras é uma fé vazia, que não passa de informações sobre Deus. Uma fé apenas religiosa, uma fé, segundo Tiago, igual à fé dos demônios. Veja o verso 19, para você não ficar assustado. Você diz crer que há um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Segundo Tiago, mas uma fé inoperante é a fé que não é acompanhada de atitudes, de obras. E essa fé, segundo Tiago, é igual à fé dos demônios. Você parou para pensar na possibilidade de ter uma fé igual aos demônios? Misericórdia, que está revelando o nome de Jesus. Mas é o que o Tiago está dizendo. Se a minha fé é apenas da boca para fora, é uma fé que não tem nenhuma utilidade. A terceira e última característica dessa fé morta é que ela não serve para a salvação. Ela não também serve de nada para a justificação. Veja o verso 14 de Tiago. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio das ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Uma fé tão rala, uma fé tão rasa, uma fé tão vazia, uma fé tão inoperante,
uma fé tão fútil, será que ela vai ser suficiente para a salvação? À luz de Tiago, esta fé fútil, uma fé líquida, né, conforme o filósofo, essa fé que não é demonstrada de atitudes, ela é tão pequena, ela é tão insignificante que ela não será capaz de alcançar o padrão para a salvação. E no verso 24, Tiago vai dizer que ela também não pode justificar o pecador. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. A nossa fé tem que ser tão substancial, irmãos, a ponto dela poder me levar ao encontro com Cristo para a salvação e através disso também eu ser justificado dos meus pecados. Essa suposta fé, que não é vista através das obras, não vai ser operante a ponto de produzir frutos de arrependimento para a salvação. É o que o Tiago está dizendo, é uma fé tão pequena, tão vazia, uma fé tão fraca, que ela não vai levar o pecador aos pés de Jesus Cristo. A fé que não produz salvação é uma fé que também não produz obras, por isso ela não serve de nada e para nada. Segundo argumento de Tiago, a partir do verso 18, é o argumento teológico. Agora Tiago aqui simula uma conversa, uma discussão com um interlocutor seu. E nessa simulação de diálogo, Tiago apresenta um argumento teológico e ele vai então trazer aqui uma fé exaltada em contrapartida a uma fé morta. A partir do verso 18 até o verso 20, mas alguém pode argumentar, esse alguém aqui é hipotético. Alguém pode argumentar assim: uns têm fé, outros têm obras, então cada um tem uma coisa. Se você tem obra, não critique quem tem fé. Quem tem fé, não pede quem tem obras. E aí o Tiago então vai responder a esse argumento. Tá bom, se uns têm fé e outros têm obras, então vamos fazer a prova dos 7. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu pelas obras vou mostrar a minha fé. E aí Tiago desmonta esse argumento de que não, se eu tenho fé tá bom, se eu tenho obras tá bom, cada um fica no seu quadrado. Não, não é bem assim. Você pode demonstrar a sua fé sem obras, é o que Tiago está dizendo. É possível demonstrar a fé sem obras? Para Tiago, não. Mas ele está dizendo, eu posso demonstrar a minha fé através das minhas obras. Então ele vai desmontar esse argumento. E é esta fé que é exaltada, uma fé que é manifestada através das obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Verso 19, você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem e tremem de medo. Verso 20, quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras ela é inútil? Então, queridos, a fé exaltada é a fé que Tiago está aqui defendendo e testemunhando. É uma fé bem diferente daquela fé morta. É uma fé real. É uma fé comparável ou uma fé comprovável. É uma fé que você pode presenciá-la, vê-la, medi-la. Você pode acompanhar os seus resultados. E essa fé exaltada, ela precisa ser acompanhada das obras. Precisa ser acompanhada das obras. Tiago não é contra a fé e apenas a favor das obras. Tiago não está pegando a fé e jogando no lixo e apenas exaltando as obras. Não, Tiago não está fazendo isso. A questão é que para Tiago a fé não pode ser estéril, não pode ser uma fé que nada produz. É isso que Tiago insiste. A fé genuína que agrada a Deus, ela vem acompanhada dos frutos, das obras. Jesus disse que pelas árvores você conhece o fruto. Jesus disse que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então a Bíblia nos dá elementos para que eu possa demonstrar a minha fé através dos frutos das ações, das minhas atitudes perante Deus e os meus irmãos. A fé genuína, a fé exaltada, a fé verdadeira é acompanhada de obras. Segundo, ela é consumada pelas obras. A fé e a ação a fé é a ação decisiva que conduz à justificação. Uma fé em Cristo ela vai me levar à salvação.
salvação e ela vai ser culminada com a justificação. Mas a ação deixa a marca na sua ocorrência, que são as obras. Como que eu manifesto a minha ação de fé? Através das obras. As obras são a marca, é o carimbo. A obra é o atestado da minha fé, aquela fé que agrada ao Senhor. A fé não pode ser confundida com obras, mas também não pode ser separada das obras. As obras são a coroação da fé, que é verbalmente professada. Então nós só vamos poder manifestar de fato e comprovar a nossa fé se eu apresentar os frutos por meio da obra. E Tiago vai dizer que a fé, ela opera juntamente com as obras. Elas não são antagônicas, elas não são opostas, elas não dividem o mesmo espaço, uma complementa a outra. O que Tiago quer mostrar é que a fé não trabalha sozinha, ela precisa de uma companhia inseparável, e essa companhia são as obras, pois assim uma completa a outra e uma dá credibilidade à outra, as duas se complementam. Então eu preciso, irmãos, pensar nessa realidade das minhas obras. E o último argumento que Tiago vai trazer aqui é o argumento chamado bíblico, é uma fé exemplificada. E ele vai trazer dois testemunhos aqui do Antigo Testamento, a partir do verso 21. Não lembram que o nosso antepassado Abraão, ele foi declarado justo por meio das suas ações, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, a sua fé e as suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. 25. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago então conclui a sua defesa com esse argumento bíblico, com a fé exemplificada. O primeiro exemplo que ele traz é o exemplo de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, e em Gênesis 15, 6, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, isso foi atribuído a ele como justiça. Então Deus faz essa aliança com aquele homem, e com base nessa aliança, ele fica conhecido como o pai da fé. Mas o pai da fé, ele demonstra a sua fé no momento mais crítico, no auge dessa relação com Deus, que é quando o Senhor pede a Abraão o seu filho Isaque. O pai da fé, ele pode então comprovar a sua fé justamente naquele momento onde Deus chega para ele e fala: Abraão, me dê o seu filho Isaque. É com essa atitude de entregar Isaque que Abraão demonstra a fé. Então Tiago está dizendo que Abraão, ele trabalhou os dois elementos em conjuntos, as duas coisas estão presentes na vida do Abraão: a fé porque ele creu em Deus, e as obras porque ele entregou o Isaque perante o Senhor. Eu não posso dizer que creio em Deus se eu me recuso a entregar o meu Isaque para o Senhor. Deus pede a Abraão que ofereça em sacrifício o seu filho Isaque, o que era a sua maior obra. Aí ele expressou a sua fé através dessa atitude que fez ele digno de aceitação perante Deus. Se eu não estou disposto a entregar o meu Isaque perante o Senhor, eu preciso reavaliar de fato se a minha fé ela é genuína e verdadeira. O segundo exemplo é a Raabe, uma estrangeira que conheceu os feitos do Senhor e assim passou a ter fé nele. A Raabe está no contexto lá de Jericó, da tomada da cidade de Jericó, dos muros da destruição. Quando Josué manda os espias, ela acolhe aqueles homens na sua casa, protege aqueles homens e manda eles para um outro caminho para que eles não sejam capturados e mortos. Então a Raabe ouviu dos feitos de Deus e ela temeu o Senhor.
Senhor, e ela teve fé no Senhor. Só que a fé que a Raabe teve no Senhor foi demonstrada na atitude de esconder aqueles homens, colocando a própria vida em risco. Porque se aqueles homens fossem descobertos na sua casa, ela seria morta naquele momento. Foi baseada nesta fé que ela escolheu esconder esses homens, praticando assim uma grande obra de hospitalidade e cuidado, demonstrando a sua fé. Raabe demonstra a sua fé de uma maneira muito prática na sua atitude. Então, queridos, Abraão é o herói da fé e o pai de Israel, amplamente aclamado. Ele é comparado com uma mulher pagã de baixa reputação. Os dois estão na mesma posição de fé perante o Senhor. A fé de Abraão e a fé de Raabe estão no mesmo patamar, porque os dois acompanharam essa fé de uma atitude prática. Quando nós temos uma fé prática, nós agradamos ao Senhor. Tanto o patriarca quanto a prostituta são declarados justos com base nas obras que provinham da fé que possuem. O que nós temos feito, meus amados irmãos queridos, para demonstrar que de fato nós temos fé no Senhor Jesus Cristo? Quais as obras que nós temos manifesto para que aqueles que estão ao nosso redor possam olhar para nós, ouvir o nosso discurso, ver as nossas ações e dizer: aquele é um homem, aquela é uma mulher de fé, aquele é um servo verdadeiro e genuíno do Senhor Jesus Cristo. Para nós terminarmos, meus irmãos, a chave para entender essa relação entre fé e obras não é que as obras devem ser acrescentadas à fé. Eu não estou dizendo que você precisa acrescentar obras na sua fé para que você seja aceito por Deus, para que você possa ir para o céu e passar a eternidade na presença do Senhor. A Bíblia não está dizendo que você vai ser salvo, justificado e remido se você acrescentar boas obras na sua vida de fé. Não, mas a questão aqui é que a fé genuína inclui. As obras, elas fazem parte da natureza de uma fé verdadeira. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé sólida, ela vai produzir naturalmente como frutos as ações, as obras, as atitudes, o agir em favor dos necessitados. Eu preciso entender que essa demonstração da minha fé por meio das obras, ele é o divisor, ele é o fiel da balança que vai demonstrar se de fato a minha fé está plenamente alicerçada no Senhor e é uma fé genuína. Sem esse tipo de fé operante, o cristianismo torna-se uma ortodoxia estéril e perde todo o direito de ser chamado de fé. Sem as obras, irmãos, que demonstram a nossa fé, é apenas uma religiosidade. A religiosidade vazia, ela está dominando o coração de muitas pessoas. E Deus quer de nós não uma religiosidade vazia, mas uma fé genuína. E a fé genuína está sempre viva e ativa. A fé genuína nunca descansa, nunca dorme, nunca cochila. A fé genuína sempre vai estar produzindo frutos. Para esta fé é impossível não praticar boas obras sem cessar. Se eu tenho uma fé genuína, eu vou estar constantemente compungido a praticar boas obras. Uma fé genuína não me dá o direito de descansar, de parar, de tirar férias e de relaxar na minha vida cristã. Uma fé genuína, ela vai produzir constantemente férias. Uma fé genuína, não cabe nela períodos sabáticos, aonde eu vou ficar só contemplando, aonde eu vou ficar só professando. Não, uma fé genuína, ela é producente de frutos sempre. Para esta fé é impossível não praticar boas obras. Ela não pede se as obras boas devem ser realizadas. Ela já realizou e ela já continua a praticar. É uma questão natural, é uma consequência da nossa vida perante Deus. Então, queridos, qualquer pessoa que não pratica as obras, à luz de Tiago, se a minha vida ela é vazia de obras, se eu não manifesto ações, se eu não estendo a mão, se eu não ajudo, se eu não coopero, se eu não me envolvo, se eu não sirvo, se eu não trabalho, se eu não tenho práticas das
boas obras. Em resumo, Tiago está dizendo que eu sou um descrente, um incrédulo. Eu não creio em Jesus. Uma vida escassa de obras, uma vida estéril de obras, é a vida que reflete uma pessoa não convertida. Então, quando nós, como igreja, como discípulos de Jesus, não manifestamos boas obras, é um reflexo de que talvez eu precise rever a minha questão de salvação perante o Senhor. Que Ele nos abençoe com essa palavra. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos nesta noite. O texto do apóstolo Tiago, ele nos traz um grande desafio, que é professar a nossa fé, mas demonstrá-la pelas obras, as atitudes de obediência, o serviço em amor cristão aos necessitados e ao reino do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que nós como igreja local possamos ser uma igreja abundante em obras, em ações, uma igreja que serve ao Senhor nos ministérios, em todas as áreas de atuação, na comunidade e no meio da nossa própria igreja. Ó Pai, que nós possamos como cristãos genuínos e verdadeiros demonstrar a nossa fé através das nossas boas obras. Abençoa-nos, ó Pai, neste propósito e nos dê a Tua graça para cumprir esta missão. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Convido você a ficar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos cantar nesse momento um cântico que diz: sonda-me, usa-me. Durante essa canção, meus amados irmãos, eu quero convidar você a um tempo de reflexão, a um tempo de meditação na palavra e um tempo de confrontação ao seu próprio coração. Durante essa canção, é a oportunidade que você tem de refletir na sua vida, de você fazer uma autoavaliação, de você fazer uma retrospectiva de como está a sua fé perante o Senhor, à luz das obras que você tem realizado. Traga na sua memória tudo aquilo que você tem feito, a forma que você tem agido, vivido como cristão, e à luz daquilo que você tem feito para o reino de Deus, você vai então erguer ou baixar a régua da sua fé. Quanto mais obras, quanto mais ações, quanto mais envolvimento, mais participação, mais serviço, mais socorro, mais ajuda, quanto mais eu estou fazendo em prol do reino, a minha fé ela está sendo maior, mais eficiente e mais operante. Quanto menos ações, quanto menos envolvimento, quanto menos eu me envolvo com o reino, é sinal de que a minha fé ela está pequena, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Vamos louvar a Deus. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração durante esta canção.